Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, na qual eu gostaria de saudar a todos aí, em nome do meu amigo advogado Dr. Paulo Renê, seja bem-vindo a essa casa. E gostaria de saudar a todos os internautas, senhores e minhas senhoras. Eu gostaria de iniciar falando mais uma vez a moção de pesares que a gente acabou de aprovar, aos familiares de Nozin, militar, que prestou seus serviços, como já foi dito por mim, mas quero que fique registrado na ordem do dia, e que seus familiares foram criados em Trindade. Seu filho é Vilásio, como já falei, é visto como um dos políticos mais dinâmicos e brilhantes da região do Araripe. Nozin teve toda uma vida aqui em Trindade e teve a dignidade de trabalhar até os 90 anos na zona rural. Passou um período curto de doença, mas Nozin pode dizer que foi um felizardo. Infelizmente, todos nós não resta outra saída, ou felizmente, o caminho da gente é nascer, crescer, viver e morrer. Mas que fique registrada essa homenagem justa e correta a Nozin e todos os seus familiares, e que seja encaminhado, presidente, pela mesa diretora o quanto antes. Eu gostaria também de falar a respeito dos precatórios dos professores. Tudo o que eu acho que essa casa deve fazer é dar o apoio devido, mas sem a gente partir para uma certa, digamos assim, demagogia do faz de conta, que já foi até criticado, de a gente fingir que é a gente que vai decidir. A Câmara deve participar e ser presente, a gente sentir que aqueles professores de fato vão precisar de ajuda. E tem que contar com o suporte, não é de A, B ou C, é dos 11 vereadores. Então acho que a gente tem que partir para cima para proteger e resguardar qualquer situação que venha prejudicar os professores. Então todos os nossos colegas, a vereadora Poliana entrou com seu requerimento importante para que venha esse projeto de lei, mas para a gente não tentar ninguém querer tirar proveito da situação, onde é uma situação onde o clima e a distinção entre professor e município está extremamente bem encaminhado. Então acredito que vai ser quase no automático. Vamos esperar as coisas acontecer para a gente se pronunciar. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da eleição da mesa diretora, como já foi citado pela professora Havana. Eleição de presidente é raro, na verdade eu nem conheço, professora Havana. Aqui existiu sem polêmica, sem arranhões, sem, às vezes, eu costumo até dizer, a eleição que é até mais difícil do que uma eleição municipal. Por incrível que pareça, onde só votam 11 pessoas, é mais difícil você montar esse quebra-cabeça do que você montar uma eleição onde vota 18 mil pessoas no município de Trindade, e isso serve para os demais municípios. Existem várias páginas de problemas. Então vamos aos fatos, onde já havia nosso grupo, que eu faço parte, se pronunciado, apoiando a reeleição do atual presidente Bira, que faz um excelente trabalho à frente da casa, que tem o respeito de todos aqui, de quem é a situação e de quem é a oposição, apenas as circunstâncias políticas, ou partidárias, ou de grupo, distancia em alguns momentos, e eu acho isso mais que natural. Um grupo é de um lado, outro grupo é de outro. Então já havia esse pronunciamento. Na última segunda-feira, o grupo de situação foi pego de surpresa com informação que era claro, era público, o compromisso do nosso grupo em votar em Bira para presidente da Câmara. Isso não era um fato que um sabia ou dois sabiam, era um fato que era público, era dito em rádio, era dito em carro de som, era dito em todos os momentos, e Everton a todo momento assegurava Bira dessa situação. Só que chegou a nossas informações que a vereadora Poliana tinha recebido o convite, assim como eu, como Bira, como Derizvan, irmão Everaldo, todos fomos convidados pela oposição, que a gente passou a ter maioria, e é natural a oposição querer compor. Então, assim, eu fico feliz, fico honrado, conversei com o Freire, conversei com o Elbinha, conversei com o Maurício,
quase todos os vereadores sob presidência. Isso é uma questão natural, a política se faz com diálogo mesmo, é com abertura. Porém, não evoluiu porque a gente faz parte de um grupo e ficava uma situação complicada, porque é bem definido que no nosso grupo, fulano tem esse espaço, Beltrano tem aquele, e fica aqui mais ou menos cada um acomodado numa situação construída com diálogo e com a concordância de todos. É diferente quando você é oposição. Quando é oposição, existe um líder, obviamente, porém, cada vereador, ninguém tem espaço nenhum, ninguém tem situação nenhuma, então fica aquela situação que todo mundo está distante. Então, fomos pegos de surpresa que Poliana tinha aceito a candidatura de presidente. Everton não ficou sabendo, via Poliana, eu não fiquei sabendo, Bira não ficou sabendo, irmão Everaldo também não, Derisvan também não. Fomos pegos de surpresa e resolvemos nos reunir, aproveitamos que não houve a sessão da casa, e resolvemos nos reunir para discutir uma alternativa. E essa alternativa, ela passava primeiro pelo presidente da casa, Bira, que detinha o nosso desejo de voto. E foi confirmado que realmente Poliana, depois ela mesma explica os motivos que não votaria novamente em Bira, ou que não votaria, que estava destoando do grupo, e a gente resolveu sentar com todos os vereadores. O vereador Alan já havia manifestado interesse em ser candidato, Zé já havia falado com várias pessoas que haviam o desejo, e a gente sentou, prefeito e os vereadores da base, exceto Poliana, porque ela já havia um pensamento diferente, sentamos e levamos as situações de seguinte forma: deixamos Bira extremamente à vontade para ganhar ou para perder. Bira, vamos junto até o final. O voto sempre foi prometido, a gente não só entra em disputa para vencer. Às vezes a dignidade fala mais alto e às vezes você tem que perder. Porque existe um ditado que às vezes quando você nunca perde, né? Às vezes quando você perde a eleição, mas você aprende. Então, deixamos Bira sem nenhum tipo de pressão, mas Bira disse o seguinte: se eu não conseguir respeito à democracia, não é por isso que eu vou ficar com raiva de A, B ou C, mas se eu não conseguir, já que não me querem para ser presidente, eu gostaria de indicar um sucessor. E foi ventilado vários nomes, e entre esses nomes houve o de Zé Capacete, no qual eu saí em seguida, junto com alguns amigos, para conversar. E a primeira proposta era para que Zé viesse ser nosso candidato na condição de romper no grupo político na qual ele fazia parte. Debate pronto, Zé, houve uma rejeição dessa proposta. Não tenho interesse de sair do meu grupo político, não é por presidência, não é por nenhuma situação. Meu desejo é absolutamente zero. Agora, se viesse uma proposta para mim continuar onde eu estou e poder ser um presidente, eu vou analisar e decidir. Só dizer, infelizmente, eu não tenho como te dar essa palavra, que eu não respondo só por mim, eu não tenho como responder pelos demais. Eu tenho que voltar, sentar e ouvir essa proposta sua. Essa contraproposta, que você não aceita romper com o seu grupo político. Foi o que fizemos. Reunimos presidente Bira, prefeito Everton, Charles, Derisvan, Júnior Sena, irmão Everaldo. A proposta de Zé não foi aceita. Ele não aceita romper com o grupo político que ele faz parte. Se tiver de ser candidato a presidente, é mantendo a mesma linha política dele desde o início. Houve algumas situações, alguns concordaram, discordaram, daqui a pouco chegamos a um denominador comum. Dado a palavra por todos esses nomes. Irmão Everaldo, presidente Birajara, prefeito Everton, Derisvan, Júnior Sena, todos concordaram que mesmo sem Zé romper com seu grupo político, nós iríamos dar esse suporte à Bira de fazer o sucessor dele e concordando com a situação. E dissemos taxativamente bem claro, não existe nenhuma situação onde Zé está deixando seu grupo político. Então, firmamos esse compromisso. Queria lhe dizer, Zé, se você for candidato e tiver 2 votos, é o meu e o seu. Se tiver só um, é o meu. Não que com o meu voto você tenha uma procuração para dizer amanhã, rapaz, se eu quiser desistir, vai ser fulano. Não. Aí volta-se a estaca zero. Agora saiba que eu
depois de dar minha palavra, passei por uma situação parecida com o vereador Freire, que naquela ocasião o vereador Maurício, presente só um minuto, naquela ocasião o vereador Maurício e o saudoso João Leocádio não concordaram em votar em Bira. Pensaram em lançar uma candidatura de João ou discutir outra alternativa. Naquela situação, a eleição da Câmara estava saindo do controle do compromisso de Everton, que era reeleger o vereador Bira Jara. Para ser mais preciso, no velório do ex-vereador José Belarmino, conhecido como Cabelo Seco, conversou eu, Bira e o prefeito. Nós estamos perdendo a eleição da Câmara, porque nós temos a maioria, mas Maurício e, em memória, João Leocádio não votavam em Bira. O prefeito nos chamou e disse: vocês têm carta branca para negociar com a oposição, desde que não negocie a presidência. Sentamos com o companheiro Freire e eu, vereador Bira, vamos tentar montar uma chapa unânime, que Bira seja eleito pelos dois lados, e a condição foi de que a primeira secretaria, de vez de a gente indicar, a oposição indicaria. E sentamos, se entendemos, foi feito. Voltamos ao prefeito e comunicamos que tinha sido feita essa composição. Isso, para ser mais preciso, foi dia 16 ou foi dia 17 de dezembro. No dia 25 ou 26, salvo me engano, foi proferida a ação da coligação de Elber Rodrigues e Paulo René contra Everton e Jaécio, e afloraram os anos políticos naquela situação. Havia um desejo de algumas pessoas da situação de devolver vamos dizer assim, uma provocação, ou um desrabamento, ou uma situação de resposta à ação que o prefeito naquele momento tinha pedido. E fui chamado, o vereador Maurício e o vereador João Leocádio recuaram da decisão de votar em Bira, desde que se recompôs a mesa, a primeira secretaria ficasse em nosso grupo político e não na oposição. Fui chamado pelo prefeito e disse que o problema tinha sido resolvido. O grupo estava unido, porém, eu fosse desmanchar um acordo que haveria feito com o vereador Freire e com os demais vereadores da oposição. Minhas palavras foi a seguinte: prefeito, infelizmente eu sei fazer, eu não sei desfazer não. Eu não fui convidar Freire pelo pensamento meu não que eu não acho que ele mereça. Muito pelo contrário, tenho um respeito e admiração. Mas ele faz parte de outro grupo político. Foi o senhor que me pediu para ir negociar e deixar muito claro que não precisava Freire mudar de lado, que a gente votaria. Então, o prefeito, como passou a ter maioria novamente, com a volta de Maurício e de João, da decisão, fiquei numa situação pior que podia existir. Eu não era candidato a presidente, e Bira foi extremamente solidário na situação e disse: não volto atrás da decisão. Preste atenção, nós não estávamos com um prefeito que está próximo do concluir o mandato, ou na metade, não. No primeiro dia de governo de Everton, dentro da militância dele no auditório, eu fui lá e disse: meu voto é seu, Freire. A todo momento ventilava-se que eu poderia voltar atrás, porque ligou Caio, ligou A, ligou B, vai demitir fulano, ciclano, pode demitir o mundo. Agora, eu não entro para fazer papel feio, não. Não foi pedido para me construir, foi. Construir toda a situação e voltar atrás. Então, o que eu quero deixar claro é que toda eleição da mesa ela é traumática. Espero que haja o mínimo de turbulência possível, porque eu acho que todo mundo é adulto, é maior e sabe seus desejos, seus interesses, mas não esqueça que a população monitora e acompanha. Então, alguma situação que você acha que não está sendo vista aqui, ela será vista ali. Então, espero que nosso grupo se entenda da melhor forma que o outro. Se a gente puder construir essa situação de forma unânime, melhor para casa. Mas o que eu queria dizer, Zé Benício, é que siga em frente, que meu voto e daqueles homens que deram diante de você, eu acredito que vá até o final. Se alguém correr, o meio seu pode contar, que eu não abro não. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.